Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre proteínas. Fica ligado com esse vídeo, com essa aula de hoje. Vem comigo com mais Biologia para você! Bem, as proteínas, elas são macromoléculas formadas por unidades chamadas de aminoácidos, que são formados por um grupo carboxila e um grupo amino. E as proteínas, a principal função delas é a função plástica, a função estrutural, que é o caso do colágeno, mas as proteínas exercem outras funções, como a função catalisadora, realizada por enzimas, a função reguladora, que acontece por meio dos hormônios, como por exemplo a insulina, que regula a concentração de glicose no sangue. Temos proteínas também com função de defesa, que é o caso dos anticorpos, proteínas com função de transporte, que é o caso da hemoglobina, que carrega o oxigênio no sangue, e a mioglobina, que carrega o oxigênio nos músculos. Temos proteínas com função receptora, que é o caso das permeases, que ficam localizadas na membrana plasmática e recebem as substâncias. Temos funções também como, por exemplo, a função reparadora, que é o caso da coagulação sanguínea. Nós temos uma proteína lá chamada de fibrina. Temos a proteína conhecida como proteína contrátil, que é o caso da actina e da miosina, que estão presentes nos músculos, que fazem, portanto, essa função de contração. Tranquilo? Agora, os aminoácidos, eles se unem através de ligações peptídicas para formar, então, as proteínas. Mas a cada ligação peptídica que acontece, nós vamos ter uma liberação de uma molécula de água. Isso, portanto, a gente chama de reação de desidratação. No entanto, quando a proteína ela é quebrada, nós vamos ter a participação de água, nós vamos ter o consumo de água. Aí a gente chama de reação de hidrólise. Então a gente tem que entender essa diferença aí. Na reação de desidratação, nós vamos encontrar, certo? Portanto, a perda de uma molécula de água. Agora, na reação de hidrólise, nós vamos ter o consumo de água. Tranquilo? Agora, os aminoácidos, eles são classificados, certo, em dois tipos. Nós temos os naturais e os essenciais. Os naturais são 11, que o nosso próprio organismo fabrica. No entanto, os essenciais são aqueles que o nosso organismo ele não produz, certo? Mas ele precisa obter através da alimentação. E esses essenciais são 9, né? Um alimento que tem bastante aminoácido é o próprio feijão. O arroz também, né? O famoso feijãozinho com arroz tem bastante aminoácidos, beleza? Agora, as proteínas, elas se diferenciam uma das outras em relação aos aminoácidos, por exemplo, em relação à ordem dos aminoácidos, aos tipos de aminoácidos e também em relação ao número de aminoácidos. Ou seja, se eu tenho uma proteína, por exemplo, A e proteína B, né? Um exemplo aí. Se essa proteína A tiver os mesmos tipos de aminoácidos que a B, mas a sequência, a ordem é outra, nós vamos ter, portanto, uma outra proteína. Isso vale também em relação à quantidade, né? Tem proteínas de vários tipos de aminoácidos, mas também vai depender da quantidade aí de aminoácidos. Tranquilo? Agora, as ligações peptídicas, né, através aí da união dos aminoácidos, podem formar três tipos, certo? A partir dessa união dos aminoácidos, que são chamados oligopeptídeos, os polipeptídeos e as próprias proteínas, que vão apresentar uma quantidade maior de aminoácidos. Agora, tem uma formulazinha bem interessante para a gente entender, e aqui eu mostro para você aqui, ó, certo? Que tem uma fórmula bem interessante para encontrar o número de moléculas de água que são ali liberadas, certo? A cada ligação peptídica. Por exemplo, se eu tenho 200 aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu vou ter e qual é o número de moléculas de água que é ali liberada? Por exemplo, se eu tenho 200, eu aplico a fórmula, basta colocar, né, o número de aminoácidos menos 1. Se é 200, 200 menos 1 vai dar 199. Então, eu vou ter 199 moléculas de água e também, né, 199 ligações peptídicas. Então, isso aí é importante para a gente, né, saber, porque pode ser cobrado aí em alguma prova, em algum vestibular. Agora, a estrutura proteica, ela pode ser dividida em 4 tipos.
nós temos a primária, que é uma sequência linear de aminoácidos, é uma estrutura mais simples. Temos uma estrutura secundária, que já tem um arranjo espacial dos aminoácidos que estão mais próximos entre si. Temos também a estrutura terciária, aí nós vamos ter uma interação de várias partes da cadeia entre si por meio de cadeias laterais de aminoácidos, gerando até uma estrutura tridimensional da cadeia peptídica, e a estrutura quaternária, onde ela é mais complexa, vai ter um arranjo espacial de cadeias polipeptídicas, né, que vão compor subunidades proteicas. Essa aí, né, é a mais complexa que existe. E lembrando uma coisa importante, a função de uma proteína ela é determinada pela estrutura quaternária ou pela estrutura terciária, beleza? Em relação à classificação das proteínas, a gente pode classificar quanto à composição química. Por exemplo, as proteínas chamadas de simples só vão apresentar aminoácidos. Já as proteínas conjugadas são aquelas que, além de aminoácidos, nós vamos ter também, certo, outras substâncias, como, por exemplo, as nucleoproteínas. Elas vão apresentar ácidos nucleicos e aminoácidos. Já as glicoproteínas vão apresentar glicose mais aminoácidos. As metaloproteínas, que são os metais e aminoácidos. E as lipoproteínas, nós vamos ter os lipídios e os aminoácidos. Tranquilo? Tudo belezinha? E com relação à forma, a proteína ela pode ser classificada em globular ou fibrosa. A globular, por exemplo, nós vamos ter, certo, a hemoglobina, enquanto a fibrosa nós vamos ter a quitina e a miosina. Agora, as proteínas elas podem sofrer uma desnaturação proteica. O que é isso? Quando ela vai sofrer alguma alteração, portanto, em sua função por causa de fatores externos. A primeira coisa que acontece é uma alteração espacial, certo, da proteína. Essas alterações, né, da molécula fazem com que elas se desenrolem e mudem sua conformação original. E essa mudança espacial acaba inativando a proteína. Os fatores envolvidos é a temperatura e o pH, porque cada proteína tem uma temperatura ótima, tem um pH ótimo. Então, se há uma mudança aí na temperatura ou na proteína, aliás, no pH, claro que ela não vai conseguir, certo, se manter do mesmo jeito. Ela vai perder a sua estrutura, certo, espacial e, consequentemente, vai deixar de funcionar. Mas esse processo pode ser reversível ou irreversível, dependendo aí, certo, da proteína. Beleza? Tranquilo? Deixa o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. E um abraço e até a próxima com mais biologia para você.